agora sim, vamos à política. Vamos, em primeiro lugar, ao terceiro dia da convenção republicana em Milwaukee. As pessoas estão esperando com bastante expectativa o discurso do senador J.D. Vance, que foi escolhido como vice na chapa de Donald Trump. Ele é relativamente novato na política aos 39 anos, mas é visto como a sinalização do que seria o futuro do Partido Republicano e do movimento Make America Great Again. Nosso repórter Marcelo Medeiros está lá e conta para nós ao vivo de Milwaukee. Boa noite, Marcelo. Olá, William, muito boa noite a todos que nos acompanham. Realmente a expectativa é muito grande para o discurso de J.D. Vance e ele, como você mencionou, por ser novato, deve começar o seu discurso falando um pouco de sua história, porque ele é desconhecido ainda pela maioria do eleitorado americano, então ele deve falar um pouquinho de sua história, de vida, de superação, de ter nascido em uma família pobre no estado de Ohio, os seus primeiros anos de vida que ele passou no estado também do Kentucky e falar como ele conseguiu se superar ao longo de sua vida e tentar com isso se conectar com a classe média americana e falar dessa questão do American Dream, o sonho americano de que é possível sim subir e crescer aqui nos Estados Unidos, que seria então um país para essas oportunidades. E também ele deve usar esse discurso para mostrar como ele está bastante ligado, bastante conectado com Donald Trump e com a ideologia, com a maneira de pensar do ex-presidente Donald Trump. Como você falou, ele é tido realmente aí como um representante do movimento MAGA, Make America Great Again, faça os Estados Unidos grande novamente, e ele é visto tanto dentro quanto fora do Partido Republicano como um herdeiro deste movimento aqui no país. Então, ele não só é importante esse discurso para ele se consolidar como candidato a vice na chapa do Partido Republicano, como vice do presidente Donald Trump, mas também para ele mostrar que o seu futuro político deve ser realmente como o continuador, continuar com este movimento aqui nos Estados Unidos. E mais uma notícia hoje que também trouxe aqui um pouquinho mais de mudanças para essa corrida eleitoral, pelo menos para essa semana já tão conturbada aqui nos Estados Unidos, foi a notícia de que o presidente Joe Biden está com Covid. A Casa Branca confirmou essa notícia no meio da tarde e isso realmente teve repercussão aqui também, é claro, na convenção, em todos os bastidores das eleições americana, porque o Partido Republicano já está vendo com bastante de perto essa movimentação se o presidente Joe Biden irá ou não permanecer na corrida eleitoral. E a notícia de que ele está com Covid mostra e pode demonstrar uma fragilidade dele neste momento que ele precisaria demonstrar vitalidade para o eleitorado democrata. Então, tanto o presidente Donald Trump quanto o Partido Republicano acompanham de perto a repercussão disso para ver nos próximos dias se isso poderá ou não mexer também na corrida da eleição do Partido Democrata. William. Obrigado, Marcelo. Boa noite para você aí em Milwaukee. A CNN teve acesso também a mais nova pesquisa da empresa Blue Labs, que é financiada por doadores democratas. Essa pesquisa traz Biden perdendo votos para Trump em 14 estados, entre eles os estados-chave. O atual presidente perdeu intenções de voto, inclusive em estados que ele levou em 2020, Arizona, Geórgia e Pensilvânia. É catastrófico para Biden se isso se confirma. A pesquisa também trouxe o nome de 4 democratas que tiveram melhor desempenho do que ele, Biden, numa hipotética disputa contra Trump. O senador do Arizona, Mark Kelly, e os governadores dos estados de Maryland, Wes Moore, Pensilvânia, Josh Shapiro e Michigan, Gretchen Whitmer. Eu vou separar, Alberto, a situação do Biden e a convenção republicana para a gente tratar cada um do outro na sequência. Eu vou começar pela convenção republicana. A gente deu destaque merecido a essa figura do vice-presidente, mas olha só o line-up, né? A sequência de quem vai falar agora e logo mais naquela convenção. Depois do J.D. Vance, cujas posições em política externa são de extremo isolacionismo, nós vamos ouvir as palavras de Peter Navarro. Esse foi o artífice de toda a guerra comercial do Trump contra a China. E depois vem Grenell.
Ele foi embaixador de Trump na Alemanha e praticamente foi chutado da Alemanha pelo governo de lá, porque aproveitou o tempo para se dedicar à promoção de contatos com o extremo espectro da direita alemã, dentro da Alemanha. Este é o Partido Republicano do futuro, Alberto? Esse é o Partido Republicano do presente, o trumpismo, né? O trumpismo, que é a linha, a corrente prevalecente no Partido Republicano hoje. Quando o Trump ganha a presidência da primeira vez, ele não é majoritário no Partido Republicano, ele é quase que contestado, é um outsider na política, nunca havia ocupado cargos eletivos, ele ganha a eleição de uma maneira surpreendente, ele não tem conhecimento do que é lidar com o ambiente político, ele passa o seu primeiro mandato tratando de aprender isso, conhecer isso. Hoje, ele volta ao cenário eleitoral fortalecido, majoritário dentro do Partido Republicano, com quadros próprios e com quadros que são conhecedores do funcionamento do Estado americano e traquejados nas relações entre os três poderes. Esses nomes que você citou são hardcore, são pessoas que defendem preceitos muito próprios do Donald Trump, do isolacionismo no sentido econômico-comercial, do unilateralismo no sentido político-estratégico, e certamente será essa linha de conduta do governo no fronte externo. O candidato a vice-presidente, que é um desconhecido, mas é emblemático no sentido de representar esta corrente do Partido Republicano, o trumpismo, e já definir uma linha própria de Donald Trump para a sequência, para a sucessão dentro do partido e dentro do cenário político americano. Américo, você é nosso analista sênior na Europa. Como é que a Europa está vendo essa sucessão de oradores agora, logo mais, em Milwaukee? Com muita apreensão, Vac, porque os europeus têm muitas preocupações com a possibilidade de uma volta do Donald Trump à Casa Branca. A principal preocupação é com relação à segurança, ainda mais do que economia ou algum outro fator nesse sentido. Até porque os europeus, por exemplo, também veem a China, por exemplo, como um potencial risco de longo prazo para o continente. Mas a segurança é o principal ponto, especialmente com relação à guerra na Ucrânia, que o Trump disse que conseguiria acabar antes mesmo de tomar posse, entre ser eleito e tomar posse, na possibilidade dele realmente vencer as eleições, e também com relação à aliança militar da OTAN, porque ele já chegou a dar declarações muito duras ali, dizendo que estimularia o Vladimir Putin a invadir países que não investissem o suficiente em defesa e que os Estados Unidos não teriam obrigação de ficar defendendo os seus aliados do Atlântico Norte. Então, é uma mudança muito grande se algo disso for realmente implementado pelo Trump, se ele eventualmente ganhar, porque é uma mudança total aí das posições dos partidos, dos grandes partidos americanos, como eles veem as relações com a Europa. Isso é uma grande preocupação dos líderes da União Europeia, obviamente do Volodymyr Zelensky na Ucrânia, mas na maioria dos líderes europeus. Eles pensam aí, estão começando a debater como eles teriam que lidar com a eventualidade de ter um Trump de volta na Casa Branca. Ô Caio, você já, inclusive na edição anteriores aqui do WW, você expôs para o nosso público como, por exemplo, as correntes políticas no Brasil associadas ao bolsonarismo se empolgam com o Trump. Mas eu queria trazer um outro aspecto. A gente sabe o que Lula pensa do Trump, isso para o nosso público não é a menor novidade. Agora, há uma expectativa de que o Brasil saia favorecido, e eu queria, através das suas apurações, sentir se você detectou isso também. Por exemplo, o agronegócio. O protecionismo americano, que vai se acentuar com Trump, é o que tudo indica, dá sinais de que eles vão apertar as exportações para a China, sobretudo soja, o que beneficiaria o agronegócio brasileiro estupendamente. Valeria também para proteínas. Ou seja, há um movimento curioso nos bastidores da política brasileira, achando que vamos deixar de lado essa coisa toda aí de Trump ser isso ou ser aquilo, porque parece que para os nossos negócios vai melhorar? Sim, William, mas aí é preciso que a gente diferencie o que é o poder político incumbente, né, que é o Lula e o PT e a esquerda,
e o que vai ser, o que anda meio com as próprias pernas, no caso, o agronegócio, mas o setor produtivo, o setor financeiro, o setor privado brasileiro, que tem suas relações com os Estados Unidos, assim como tem com os argentinos, assim como tem com outros países à direita no espectro político. Eu tenho muita segurança nisso, uma relação do governo Lula com o Trump. Por quê? Porque... Não, do governo não, mas dos setores empresariais. Dos setores, sim. Não, dos setores, sim, sem a menor dúvida. Eu separaria, né? Os setores, sim, vão continuar a nossa relação com os americanos, podendo ser beneficiados, assim como os próprios europeus também, em diversos aspectos, também podem ser beneficiados pela visão de mundo do Trump. Agora, em termos políticos, em termos de governo, o que a gente vai assistir vai ser um afastamento, um distanciamento, mesmo porque... a se comprovar o que os bolsonaristas estão falando, eu não estou falando bolsonarista, estou falando família, né? Falando o entorno ali, o núcleo duro do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles projetam no Trump uma amplificação das vozes das bandeiras. E se isso se confirmar, o Trump vai bater no Alexandre de Moraes, vai bater no Supremo Tribunal Federal, vai bater nos governos de esquerda aqui. Alberto, vamos falar agora de Biden e dos democratas. A gente separou aí quase que germanicamente aí um capítulo, outro capítulo. Biden Covid. Desenha-se uma saída honrosa? Não sei se honrosa, mas uma saída necessária para o Partido Democrata. A candidatura de Joe Biden desinflou. É uma candidatura que não empolga mais, é uma candidatura que está fadada a derrota. Biden tem dado demonstrações de incapacidade física e talvez mental para aguentar 4 anos de governo mais, enfrentando tantos problemas como o mundo apresenta para os Estados Unidos. Rússia, China, terrorismo internacional, Oriente Médio, enfim. Então, a candidatura de Biden é uma candidatura fadada à derrota. Vamos lembrar que nos Estados Unidos a votação é indireta. Nós temos que contar os estados em que há uma disputa maior entre os dois candidatos, são entre 7 e 13 estados. A escolha do vice de Trump é uma escolha focada em alguns battleground states, né, alguns swing states, ali no meio oeste, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, e parece que pesquisas recentes, como você acabou de mostrar, indicam já esse crescimento da candidatura de Trump. Então, é muito provável que se esteja preparando uma saída de Biden. A questão é quem poderá substituí-lo de maneira competitiva a tão pouco tempo das eleições para galvanizar a opinião pública para enfrentar um candidato fortalecido como é Donald Trump hoje. Américo, nós como jornalistas, como repórteres, raramente a gente assiste um momento tão dramático em torno de uma figura como essa do Biden. E eu faço uso de um título que eu li, se não me engano, hoje, na edição de hoje digital do New York Times. Quem tem coragem de dizer a verdade para Biden? Exatamente, esse é o problema. Mas estão começando a dizer, pelo menos de forma privada, pelo menos indiretamente. Uma apuração da CNN Internacional de hoje, de agora a pouco, diz que ele começa a ser um pouco mais aberto à ideia de eventualmente abrir caminho para um outro nome substituí-lo. Ele diz que ele não pergunta mais, ele não afirma mais, a Kamala Harris, por exemplo, não pode ganhar do Trump. Ele começa a perguntar, você acha que a Kamala Harris poderia ganhar do Trump? E o grande problema para o Partido Democrata, William, é que não tem um nome óbvio para substituí-lo. Talvez fosse a Kamala Harris, que também não vai muito bem nas pesquisas, também não conseguiu decolar, também não conseguiu se mostrar uma política popular que consiga mobilizar ali os eleitores do Partido Democrata. E sem ela, eles teriam que fazer uma grande disputa a menos de 4 meses das eleições. Isso poderia abrir uma guerra dentro do partido. As várias facções do Partido Democrata. A gente precisa lembrar que o Trump conseguiu unir muito ali o Partido Republicano, hoje é a grande corrente. Isso não acontece nos democratas. Tem várias correntes ali e o Biden foi o escolhido para continuar. Ele também não abriu espaço para os outros nomes. Então, é muito difícil a situação do Partido Democrata e eles precisam criar fatos urgentemente. Então, é possível aí, eventualmente, a substituição do Biden, mas não tem um nome óbvio que possa derrotar o Trump. Alberto, para encerrar, eu tenho um pouquinho menos de 1 minuto, Alberto. É justificado o pânico que a gente registra no noticiário da imprensa americana, dentro do Partido Democrata, achando que vai haver uma lavada, uma avalanche, o partido vai ser varrido?
Não creio que seja varrido. Pode ser uma derrota incisiva, não tão dividida como foram eleições anteriores, mas o Partido Democrata tem o seu eleitorado, há estados fortemente, profundamente democratas, e, nesse caso, é uma oportunidade, digamos assim, pensando positivamente, para o partido se reconstruir, se reformular. De fato, sem o processo das primárias, as várias correntes do partido, os vários candidatos potenciais, não têm a chance de se exporem, debaterem, trocarem ideias e haver a convergência para uma candidatura que represente a união do partido. Qualquer candidatura pensada hoje seria uma candidatura enfraquecida e sem a base necessária para enfrentar um processo eleitoral duro, como vai ser frente a Donald Trump.